Neste momento eu tomo posse das Sagradas Escrituras de Deus para trazer uma breve reflexão bíblica. Eu quero dar o tema para esta breve reflexão bíblica. O Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo incomoda o mundo, incomoda também os falsos líderes religiosos. Por que incomoda o mundo? Jesus afirma, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, logo nós vemos que a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus ensinamentos, as boas novas de salvação, é como luz que veio para iluminar, esclarecer. Então, este mundo jaz no maligno, esse mundo jaz em densa trevas espiritual. E aonde a palavra de Deus chega, o Evangelho de nosso Senhor Jesus chega, é luz para iluminar as mentes das pessoas, mostrando a verdade. Por isso, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo incomoda o mundo, porque os homens se encontram em densas trevas espiritual. E aonde a palavra de Deus chega, ela tem esse papel, esse propósito de iluminar, mostrar a verdade. O salmista Davi também nos diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela mostra o perigo que está perto e também mostra o perigo que está longe. É lâmpada para os pés e também luz para o caminho. É uma prevenção contra a distância também. E também o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele incomoda os falsos líderes religiosos. Por que incomoda os falsos líderes religiosos? Porque os falsos líderes religiosos enaltecem a sua religião. E o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas de salvação, enaltece a pessoa de Jesus Cristo, mostrando ele como único e exclusivo Salvador do homem. Então eu quero neste momento, juntos compartilhar sobre uma passagem bíblica que se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João, eles eram apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles iam ao templo orar. E chegando ao templo ali, era trazido um homem varão desde o ventre de sua mãe. Ele era coxo, tinha aproximadamente 40 anos de idade, o qual todos os dias ele punha a porta formosa do templo para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aí nós vemos o milagre que foi realizado por Pedro e João, quando eles iam ao templo orar ao Senhor. Isso
incomodou os líderes religiosos da sua época, porque multidão creram em Jesus Cristo. Quase 5.000 pessoas passaram a seguir a Jesus Cristo através desse milagre, que o propósito foi para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, como está registrado na Bíblia. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Nós vemos aqui que o tema principal da pregação do Evangelho de Pedro e João, eles estavam anunciando a ressurreição de Jesus entre os mortos. Isto incomodou os líderes religiosos. E o que fizeram eles? Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Aí nós vimos a corte religiosa que enaltecia mais a sua religião do que a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que religião não salva ninguém. A salvação não está dentro das religiões. A salvação está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio salvar os religiosos, também seguidores de uma religião. Só Jesus Cristo é quem pode salvar o ser humano. Então nós vemos, e pondo-se no meio, os anciões, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, e pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Eles perguntaram a Pedro e a João, com que poder ele usou para que aquele coxo viesse a andar. Aquele milagre foi realizado na vida dele, pelo qual aquele milagre foi realizado na vida dele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Começou agora Pedro dá o seu sermão. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem foi crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós, estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui nós vemos, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Então a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está edificada sobre esta pedra. Pedro faz referência a Jesus como pedra, não como muitos líderes religiosos que dizem que a igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro. Mas Pedro aqui acaba de dizer que ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da igreja. Quando Jesus foi uma pergunta de opinião pública, perguntando aos seus apóstolos, que dizem os homens ser o filho do homem, se referindo a ele. Então os apóstolos
disseram, um diz que tu é Elias, João Batista ou qualquer um dos profetas. Mas Jesus perguntou aos seus apóstolos, e vós quem dizei que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Então Pedro aqui significa aqui Petro, no grego, fragmento de pedra, pequena pedra. E Jesus diz, e sobre Petra, ou seja, rocha, uma coisa estável, firme, edifico a minha igreja. Então há um trocadinho de palavra no grego, onde tu és Pedro, isso nós sobre essa pedra, o Petro, fragmento de pedra, pequena pedra, né? Tu és Petra, fragmento de pedra, pequena, e sobre esta pedra, o Petro, edifico a minha igreja. Então um trocadinho de palavra aí para pedra e para rocha. Então a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está edificada sobre Jesus, que ele é a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos os edificadores, nesse caso judeus. E Pedro diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo São Pedro dizendo que não existe outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvo. Aqui a salvação está exclusivamente na pessoa e nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro continua dando o seu discurso. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, os líderes religiosos, os anciões, os escribas, então ele vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, aprendeu de Jesus, eram discípulos de Jesus e foram separados para ser apóstolo de Jesus. E vendo estar com ele, o homem que fora curado, nada tinham que dizer contrário. Então o homem estava com os apóstolos, são glorificando ao Senhor. Todavia, os líderes religiosos mandaram sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Conspiraram agora, fizeram uma conferência, o que deveria fazer com os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estavam pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu disse, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo incomoda o mundo e os falsos líderes religiosos. E segue os versículos, mas para que não se divulguem, e são os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, mas para que não se divulgue, mas entre o povo ameacemo-los para que não mais fale, mas nesse nome há homem algum. Aí eles tomaram a decisão de ameaçar, calar a boca dos apóstolos para não pregar, para não falar mais a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvi-vos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e
ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E solto eles, os apóstolos que estavam presos, foram para os seus irmãos e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus, disseram: Senhor, tu é o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se faça sinais, prodígio, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foram capacitados, foram revestidos novamente com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos a primeira vez que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que eles estavam reunidos nos cenáculos. Jesus foi assunto aos céus e fez a promessa a eles que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, capacitado, habilitado, encorajado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E depois de 10 dias que Jesus foi assunto aos céus, um vento veemente, impetuoso, entrou naquele cenáculo, naquela casa onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diante desse milagre que foi realizado pelo João, as ameaças foram grandes e eles precisavam de um novo renovo espiritual. Primeira vez eles foram revestidos, batizados com o Espírito Santo, que João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele disse que ele batizava com água para o arrependimento, mas aquele que vinha após ele era mais poderoso do que ele não era digno de desatar as aparcas das suas sandálias. Esse, ou seja, Jesus, iria batizar ele com Espírito Santo e com fogo, ou seja, e seriam revestidos, emergidos no poder do Espírito Santo de Deus. Então, diante dessas ameaças aqui, eles foram soltos e eles foram unidos com os seus irmãos, com os cristãos. E lá começaram a orar a Deus. E a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam reunidos novamente, o Espírito Santo
os encheu de poder. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas de salvação, incomoda o mundo porque a palavra de Deus, ela é luz para alumiar as trevas. A Bíblia diz que a terra era sem forma, era caótica, quando Deus assim criou. Gênesis capítulo 1 diz: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, esperando o dia pelo qual Deus ia colocar em ordem o mundo. Qual a primeira coisa que Deus fez? A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então a terra se encontrava no estado caótico. Mas Deus, colocou as coisas em ordem pelo poder da sua palavra. Haja luz. E quando Jesus iniciou o seu ministério também, o mundo espiritual estava em caos, numa negridão, em desordem, uma escuridão. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na terra dos gentios, Nebulô, Naftali, né? São Mateus capítulo 5, versículo 16, nós vemos ali, e usa a expressão: o povo que estava assentado em regiões de sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus chegou, né, no mundo espiritual, que se encontrava em desordem, em densa treva espiritual. Então é isso que acontece. O homem distante de Deus, a vida dele está em um estado caótico, está toda desajustada, né? Mas Jesus, como sendo a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chega, o propósito dele é trazer luz nas mentes das pessoas, é esclarecer com respeito o seu estado pecaminoso, é mostrar a este homem que ele se encontra em densas trevas espiritual. A pessoa que anda na escuridão não sabe para onde vai, anda tropeçando. Mas quando Jesus entra nesta vida e muda esta vida, essa pessoa sabe para onde vai. Então o mundo sem Deus não tem esperança, não tem uma perspectiva de vida. É um mundo materialista. O homem só se preocupa com o ser e com o ter. O homem só se preocupa com o que é material e se esquece que ele é espírito, alma e corpo. É um mundo ateu, é um mundo materialista, que vive neste mundo como não existisse uma realidade espiritual. Mas Jesus Cristo veio para esclarecer este homem o sentido da vida. O próprio Jesus diz: quem tem Deus tem tudo. Quem não tem ele, não tem nada.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o método pelo qual Deus se utiliza para salvar o homem da condenação eterna. Quando o homem para e escuta as palavras de Deus, ela produz vida, ela esclarece. Porque o homem, ele detesta daqueles que falam a palavra de Deus. O próprio Jesus foi quem disse que ele foi perseguido, rejeitado, e disse que os seus seguidores iriam também ser rejeitados. Perseguiram a ele, iriam perseguir também os seus seguidores. Mas Jesus diz: exultai-vos e alegrai-vos quando vocês forem injuriados, perseguidos por causa do meu nome. E Jesus disse: se vocês fossem deste mundo, o mundo o amaria. Mas como vocês não são deste mundo, por isso que o mundo vos odeia. A Igreja de Cristo está na terra, mas não pertence a este mundo. Na oração sacerdotal, São João capítulo 17, quando Jesus estava intercedendo pelos seus, ele diz: Pai, eu não vos peço que tire do mundo, mas que os livre do malignos. Santificam eles por meio da tua palavra. Assim como eu e tu somos um, peço também que eles sejam um, como nós também o somos. Então, o mundo detesta, odeia aqueles que falam a palavra de Deus, porque se encontram na cegueira espiritual, em densas trevas espiritual. O apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro isto aí. Por que o mundo odeia, despreza, critica a Bíblia, a palavra de Deus, rejeita a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu disse: a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Já pensou nisso? Uma pessoa em sã consciência, a Bíblia, que é a carta magna, a constituição do reino de Deus, o próprio Deus que inspirou os profetas, os apóstolos, para falar, para registrar a palavra de Deus para a humanidade, e a humanidade despreza esta palavra. Por quê? Porque existe realmente um ser espiritual. Não canso de falar esta realidade. Existe um ser espiritual que está por trás de tudo isso. E esse ser espiritual se chama
Satanás. Satanás significa adversário de Deus e do homem. Então, o que ele puder fazer para distanciar, manter esse homem na cegueira, na escuridão espiritual, ele o fará. Tudo para que o homem endureça o seu coração, não ouvindo nem aceitando as palavras de Deus. Jesus chegou a um ponto em dizer: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. O próprio Filho de Deus fez esta afirmação: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Expressão dura, né? Em Jesus afirma que existem pessoas que não são de Deus. Quem são essas pessoas que não são de Deus? São aquelas pessoas que não aceitam a Bíblia Sagrada, que não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, essas pessoas que não aceitam, né, a Bíblia, nem Jesus, Jesus disse que eles não são filhos de Deus. Palavra dura, dita pelo próprio Jesus, que é a expressão do amor de Deus. E a Bíblia diz que o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz é uma pessoa, Jesus Cristo. A luz é a palavra de Deus também, que ilumina o ser humano. Então, neste momento, eu como cristão tenho esta responsabilidade, porque biblicamente o próprio Jesus confiou a propagação do seu evangelho à sua igreja, a todos aqueles que o aceitaram. Jesus confiou, comissionou a sua igreja quando ele ressuscitou dentre os mortos. Diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E ele diz: quando esse evangelho do reino de Deus for pregado a todas as gentes, a todas as pessoas, virá o fim. Então, há um tempo estabelecido por Deus quando a porta da graça, da misericórdia, do perdão de Deus vai se fechar. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, os profetas, jamais iria imaginar como as boas novas de salvação de Deus iria ser pregado a todo ser humano. Veja que mais de 2000 anos faz que Jesus morreu e ressuscitou. Ele, na sua presciência, que ele 100% era homem e 100% era Deus, já havia os meios tecnológicos, como eles iriam se multiplicar. A ciência iria se multiplicar. Neste momento, eu e a Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos,
se utiliza dos meios de comunicação, cumprindo assim o ide imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de falar, de pregar, mostrando ao homem que há 2000 anos atrás ele morreu na cruz do Calvário e ordenou a sua igreja a proclamar a sua palavra. Estou agora utilizando o Facebook. Com certeza, talvez alguém compartilhe no WhatsApp, no Messenger, no Twitter. É um meio de Deus dar oportunidade ao homem para que ele possa ser salvo. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi quem escreveu, mas foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma grande salvação. Ela veio dos céus à terra. Um ser perfeito que se encontrava no lugar perfeito, coroado de glória, né? A Bíblia chega a dizer, Paulo escreveu nos Filipenses capítulo 2, de 5 e diante, que Jesus, sendo na forma de Deus, na mesma essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se, ou seja, despojou-se da sua glória externa que ele tinha, uma morada nos céus, coroado, sua vestimenta espiritual. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, na mesma essência de Deus, mas ele aceitou vir a este mundo, assumindo uma forma corpórea, visível, fazendo semelhante aos seres humanos, para nos trazer uma tamanha salvação. Abriu mão de todos os seus direitos, de toda a sua prerrogativa divina. Veio a este mundo cruel para dar a sua vida, dando oportunidade a todos quanto queira ter salvação e vida eterna. E a Bíblia diz que ele foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais horrível, que era para os piores transgressores da época, para os criminosos. E Jesus estava entre dois criminosos. Ele não pecou, não tinha pecado em sua vida, mas a Bíblia diz que ele veio como Cordeiro de Deus para tomar os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que verdadeiramente ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas rebeliões sobre si. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, fomos salvos. Então Jesus veio a este mundo para morrer, e a morte mais cruel, morte de cruz, entre
2 transgressores, e a prova está aí, que ele veio morrer pelos transgressores, e ao lado dele estava um transgressor que não merecia o perdão de Deus. Segundo as leis, a lei dos 10 mandamentos, quero deixar bem claro aqui que existe pessoas pregando, ensinando que o homem vai ser salvo se cumprir os 10 mandamentos. Mas o papel dos 10 mandamentos não veio para salvar o homem. O papel dos 10 mandamentos é para mostrar o que é o pecado. E o apóstolo São Paulo disse que não existia ainda esse código de lei moral e espiritual de Deus. Ele diz, quando ele tomou conhecimento desse código moral e espiritual de Deus, que é os 10 mandamentos, os 10 mandamentos matou ele. Matou ele. Então, os 10 mandamentos veio para evidenciar o pecado na vida do homem e que todos são pecadores. Cale-se toda a boca diante dos 10 mandamentos. Não tem uma carne que possa se justificar por cumprir os 10 mandamentos, porque ninguém cumpre os 10 mandamentos. Se tropeçar em um só, tropeçou em todos. Se o papel dos 10 mandamentos fosse para justificar o homem, salvar o homem, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a este mundo, oferecer um sacrifício único para salvar o homem, porque a lei já cumpria esse papel, salvando o homem. Então, todos aqueles que eram transgressores da lei de Deus trazia a consequência, da castigo de imediato. Por isso que aquele ladrão, os dois estavam ali, porque transgrediram os mandamentos, um dos mandamentos de Deus. E a sentença era a morte. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se alguém tomasse o nome do Senhor Deus em vão e trouxesse testemunha, essa pessoa tem que ser morta. Nós vimos registrado isso na Bíblia. Alguém tomou o nome do Senhor em vão, levaram a Moisés, e Moisés mandou que apedrejasse esta pessoa. A mulher adúltera também transgrediu um dos mandamentos da lei e era para ser apedrejada. Levaram diante de Jesus para ver o que ele iria dizer. Enquadraram Jesus na lei de Moisés dos 10 mandamentos. Na lei de Moisés diz que a estátua deve ser apedrejada. Não quero levar aqui o motivo de os dois não estar presente ali, mas ela era para ser também apedrejada, que Jesus não negou isso aí. E Jesus disse para aqueles que trouxeram aquela mulher: o primeiro dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus começou a escrever na areia, e eles viram, leram. E Jesus se levantou e todos tinham ido embora, do maior ao menor. Jesus perguntou para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno.
vá em paz e não peques mais. Então aí nós vemos a lei e a graça. A lei condena, a graça justifica os transgressores da lei. Graças a Deus que Jesus nos libertou da maldição da lei. Já pensasse se a lei tivesse em vigor, quando eu digo a lei tivesse em vigor, a sentença fosse de imediata? Quero deixar bem claro aqui. A diferença da lei hoje, a lei de Deus é espiritual, ela é atual, está viva e ativa, né? Mas só que ela não traz mais a sentença da morte física de imediato, porque a graça entrou em ação. Hoje, ninguém pode ser apedrejado ou transgredir o mandamento da lei. Pecou, é verdade. É isso o papel da lei, mostrar o pecado. E o que fazer quando uma pessoa transgride os mandamentos de Deus? É reconhecer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento também eu quero dar um toque com respeito ao sábado. Que existe líderes religiosos em pleno século XXI condicionando, a salvação a cumprir o sábado. Nós sabemos que Deus criou o universo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, santificou aquele dia para que pudesse reconhecer que Ele é o Criador do universo. É claro que não existia calendário, nesse dia quando Deus descansou. Não sabemos que dia foi aquele ali. Diz que no 6º dia teve início, em um dia não tinha calendário. Nós não podemos dizer que foi um segundo, um sábado, mas a palavra sábado significa descanso. Então no 7º dia Deus descansou. Também descansar aqui não significa que Deus se aposentou, deixou de trabalhar. Não, Ele concluiu a obra da sua criação. E Jesus, diante dos líderes religiosos da sua época, que estava dando tanta ênfase ao sábado, condenando as pessoas por causa do sábado. E nós vemos isso em São Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 32, que era costume dos judeus, no sábado, em um dia de sábado, que era o dia de descanso, segundo o calendário de Israel passou a ter nomes depois, mas o princípio estabelecido por Deus com respeito para os judeus foi que lembra-te do 7º dia, 6 dias trabalharás. Então, naquele momento eu disse, vocês trabalham 6 dias, mas no 7º dia vocês devem descansar. Então, até aquele presente momento ali, não existia um calendário, uma ordem de Deus para o 7º dia. Então, quando os 10 mandamentos começou a instituir ali um dia, eles começaram a trabalhar 6 dias e o 7º dia de descanso.
Então eu quero deixar bem claro aqui para muitos líderes religiosos que querem ajudar os cristãos a guardar o sábado dos judeus. Ou seja, eu digo o sábado do judeu, o dia em que os judeus descansam lá. O calendário dele, por incrível que pareça, também é o nosso, também, que é o sábado. Aqui também criticam aqueles que trabalham, né, nesse dia, né, que é o dia que os judeus descansam. Estão cometendo um erro. Né? O princípio estabelecido por Deus é 6 dias trabalharás. E há, nesse caso, de um país, Japão, para o Brasil, uma diferença de 24 horas. Então, digamos aqui que um judeu, se estiver lá no Japão, o sábado lá é quase 24 horas, né? É uma sexta-feira ou um domingo. Outros países, fuso horário, quem existe aí, então eles estão condenados? Não. O princípio é 6 dias trabalhar, no 7º dia descansará. Mas a salvação também não está no sábado também. O sábado não é um meio de salvação. Assim como as obras não são um meio de salvação, o sábado, que muitos dão tanta ênfase ao sábado, ao ponto de dizer que é o selo dos verdadeiros cristãos. Ora, é um selo para os judeus. Eu não sou judeu. Então, se é para cumprir o sábado, Paulo diz, então deve circuncidar também. O gentio também deve circuncidar, porque a circuncisão é uma aliança entre Deus e os judeus. Então, todo gentio também, todos cristãos, devem circuncidar também. Será? Alguém vai dizer, não, isso é uma aliança para com os judeus. Então, nós vemos aí que o sábado dos judeus, o dia que ele descansa lá, né? Não quer dizer que necessariamente deve ser para os outros cristãos que estão espalhados pelo mundo afora. A salvação não está nem no domingo, nem no sábado. A salvação está em Jesus Cristo. Se alguém, um país, trabalha e a folga é numa sexta, essa sexta é o sábado, é o dia de descanso. Quem somos nós? Quem são vocês, líderes religiosos, para dizer que um africano teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo através do Evangelho? Eu disse, através do Evangelho. Jesus não ordenou a sua igreja dizendo, ide por todo mundo, pregai os 10 mandamentos. Quem não aceitar, quem não cumprir, não será salvo. Foi isso que Jesus ordenou? Não. Jesus ordenou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aos transgressores da lei, aos que estão debaixo da maldição da lei. Jesus foi tão duro com respeito aos líderes, os falsos líderes religiosos da sua época, que estavam usando os 10 mandamentos como um meio de salvação. Jesus endureceu mais ainda a lei para mostrar que ninguém pode ser salvo em cumprir os 10 mandamentos. Jesus diz, a lei de Moisés diz, não adulterarás. Quando eu digo a lei de Moisés, porque ela foi transmitida, foi dada através de Moisés. A lei é de Deus, Moisés foi intermediário. É a lei de Deus. A lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos de Deus diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher
com desejo em seu coração, já adulterou. Aí eu pergunto, e agora? Antes de uma pessoa executar um ato, primeiro ele executa, planeja em sua mente e seu espírito. Quem é que tem um espírito, uma mente perfeita? Todos nós temos ainda a natureza pecaminosa e pecamos por pensamentos, ações e palavras. Então, quando Jesus endureceu mais o espírito da lei, Jesus quis dizer que o propósito da lei não foi salvo e ninguém vai ser salvo. Se julga-se uma pessoa quando ele comete o ato, né? Mas Jesus já vê esse ato antes de ser cometido. A lei também diz que você não deve se encolarizar-se, ou seja, matar, não matarás. A lei diz. Jesus disse, eu porém vos digo, aquele que se encolarizar irá estar sujeito ao fogo do inferno. Esses líderes religiosos parece que eles só veem determinados pecados na lei e dão tanta ênfase ao sábado que esquecem os demais. Parece que eles não transgridem os outros, já são perfeitos, já atingiram a perfeição total no seu espírito ou sua alma. Parece que é isso que eles pensam, não pecam mais, nem por pensamento, nem ações e palavras. Se vocês condicionam a salvação das pessoas em cumprir o 10 mandamentos, deve executar a sentença dela também. Os tais que transgredirem ela deveria ser morto, deveria ser apedrejados. Mas eu desconheço. Traz organizações, traz líderes, apedrejados, mataram os transgressores da lei. Por quê? Porque Cristo nos libertou da maldição da lei. Todos nós somos pecadores e somos salvos exclusivamente baseado na graça, na misericórdia de Deus. A Bíblia é um livro perfeito. O apóstolo São João, na sua epístola, capítulo 2, ele nos diz: filhinho, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Estamos ainda em um corpo e uma natureza pecaminosa. E João diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Apesar da palavra de Deus estar naqueles que nasceram de novo, nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa ainda. Mas temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo. Então, neste momento, eu estou de posse da Bíblia, a palavra de Deus, transmitindo uma reflexão, uma mensagem evangelística. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Cada dia o homem se afasta do verdadeiro Deus. O homem deveria se aproximar mais de Deus, porque o Brasil é um país cristão, né? É um país também de religiosos também, onde os cristãos têm esse compromisso, essa responsabilidade de falar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o homem se aproxime-se de Deus. Mas cada dia nós vemos o homem se afastando mais de Deus, fechando os ouvidos para a realidade das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Não existe outro livro tão perfeito, né? Um livro de princípios morais e éticos,
para todo o sentido da vida do ser humano. A Bíblia é um livro de princípio, tantos morais e éticos. Quando o homem, a humanidade, um país contraria a palavra de Deus, só tem prejuízo, só traz desordens, consequências tristes, né? É morte, corrupção, imoralidade degenerada. É o que nós vemos quando o homem se afasta do verdadeiro Deus, dos princípios éticos estabelecidos pela palavra de Deus. O que seria se a igreja de Cristo, eu disse, a igreja de Cristo, são aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo, as suas vidas foram mudadas, transformadas, e eles se adequaram ao que a Bíblia diz. Se não fosse a igreja, né? A Bíblia Sagrada, como estaria principalmente as famílias? Nós acabamos de ver o que muitos governantes que não têm responsabilidade, eu disse, responsabilidade, primeiramente, moral, né? Então a responsabilidade do ser humano é moral, né? Moral para com o seu semelhante e espiritual também, com respeito a Deus. Como estaria a nossa família, as nossas crianças, quando o homem, os seres humanos, pessoas que se julgam intelectuais, né, querem mudar o que é certo pelo errado, querem trocar o moral por aquilo que é imoral. Mas Jesus deixou bem claro que o papel da igreja aqui neste mundo, Jesus usou dois elementos. Usou o sal. Jesus disse: vós sois o sal do mundo. Qual a finalidade do sal? É preservar os alimentos, principalmente a carne, né? Para não entrar no estado de decomposição. Então o sal serve para conservar. Então que a igreja tem esse papel como sal. Quer dizer, se não tivesse, como estaria o mundo moralmente falando? Estaria talvez pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, nós vemos na Bíblia os pecados com que fizeram Deus destruir aquela grande cidade. Foi o pecado da imoralidade, da depravação. O homem estava trocando, mudando, a ponto de, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, né? Ele mandou 2 anjos na casa de Ló. E a Bíblia diz que os moradores de Sodoma e Gomorra, quando viram aqueles anjos, que ele estava personificado semelhança de pessoas, entrar na casa de Ló, eles queriam que Ló entregasse aqueles mensageiros que veio trazer a mensagem para Ló sair da cidade, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Ló não quis entregar aqueles 2 mensageiros, ofereceu as suas 2 filhas, né, para eles.
Mas o texto deixa bem claro que eles queriam aqueles 2 mensageiros ali para fazer as práticas imorais com ele. Mas como os mensageiros de Deus estão investidos de autoridade espiritual, cegaram aquelas pessoas que estavam em frente da casa de Ló, porque queriam entrar à força, e iriam entrar à força, e ficaram cegos. E Ló saiu com as suas filhas, né? E o anjo pegou pela mão dele, no modo que ele saísse, porque Deus tinha pressa em destruir aquelas 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra. E quando ele saiu, a Bíblia diz que Deus fez chover do céu fogo com enxofre e destruiu aquela cidade por causa da imoralidade, depravação. Mudaram o uso natural das mulheres, cometendo torpezas, homem com homem, mulheres com mulheres. Aos Romanos capítulo 2, você vai ver esse texto 18 e 19 ali. Mudaram também a glória de Deus em imagem de animais. Ao invés de adorar Deus, o Criador, estavam adorando imagem de animais, substituindo o Deus Criador por imagem. Será que o mundo não está também numa degradação espiritual? O cálice da ira de Deus está se enchendo. Deus é amor, mas também é justiça. O juiz de toda a terra há de trazer justiça a este mundo. Porque Judas, na sua epístola, ele diz que, como figura os julgamentos que aconteceram já no Antigo Testamento, que Deus não poupou nem a anjos quando se rebelaram contra ele, Deus expulsou do céu, e tem parte deles que já encontra em candeias eternas, aguardando o grande dia do juízo. Como também Deus não poupou as cidades de Sodomas e Gomorras. São como figura, como exemplo, que Deus há de trazer este mundo no juízo. Então a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na terra com esses 2 grandes papéis. Jesus usou essas 2 figuras, essas 2 linguagens, essas 2 coisas, como sal do mundo e como luz do mundo. Jesus sempre usou parábolas, coisas materiais, físicas, para mostrar a realidade espiritual. Então, vós sois o sal da terra e vós também sois a luz do mundo. Para que serve a luz do mundo? Para iluminar. Então, nesse sentido, o papel da igreja é mostrar as verdades contra a mentira que se alastra neste mundo em pleno século 21. Uma coisa é certa: a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não falhará em seu papel de anunciar, de pregar as boas novas de salvação. Que o homem queira ou não queira, ele vai ouvir, está ouvindo a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
seja através de um evangelismo pessoal, alguém falando a você com respeito ao plano da salvação, seja através de um folheto evangélico, um exemplar, uma Bíblia sagrada que alguém doe. E hoje, os meios de comunicações é um meio pelo qual a Igreja de Cristo se utiliza para pregar. Os meios de comunicação, eles não são maléficos. Quando surgiu os meios de comunicação, televisão, rádio e agora o Face, se dizia que era instrumento do diabo. Não, os meios de comunicação, eles são neutros em si mesmo. Agora, o que vão mostrar através dele, aí está o problema. Então nós vemos que os meios de comunicação, os filhos das trevas, Jesus fez referência com respeito aos meios de comunicação, diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes nas suas gerações do que os filhos da luz. Jesus está se referindo aí quase à propagação do evangelho, do reino de Deus. Porque ele sabe se utilizar, os meios de comunicação, para divulgar, os seus ensinamentos heréticos, as suas heresias, as suas filosofias, os seus dogmas. São mais prudentes. Quando eles querem fazer alguma coisa, eles se utilizam e têm êxito. Então Jesus diz que os filhos das trevas, na sua geração, são mais prudentes. Eles saem sempre na frente. Aí Jesus disse: granjeai amigos com o dinheiro das injustiças, para que quando esse vos faltare, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então o dinheiro é investimentos também, apesar de ser da injustiça, mas não podemos viver sem o dinheiro. Tudo aqui na terra tem que ter o dinheiro. Então, investimento no reino de Deus, no campo missionário, enviando missionário, investimentos nos meios da tecnologia, como rádio, televisão, Face, WhatsApp. Então, a Igreja de Cristo está se utilizando e granjeando amigos para a eternidade. Então, muitos irão chegar aos céus porque realmente ouviram a palavra de Deus através deste meio de comunicação. Talvez agora estou no Brasil, eu não posso jamais ir a um país distante, ao interior distante, a um edifício de 5º, 6º, 20º andar, mas existe realmente esse meio da tecnologia, o Face, o WhatsApp, e possa ser que sem querer você está ouvindo agora, alguém falar a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Agora, quem é ele para a humanidade? Você pode dizer, Jesus foi um líder religioso, um revolucionista, um profeta. Foi isso que os apóstolos disseram, que a multidão tinha de Jesus, que ele era um profeta, como Elias, como Eliseu, como Jeremias, pessoa influente em seus ensinamentos. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A salvação, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resume no que está escrito, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 3 e o versículo 16.
Aí se resume a mensagem da cruz, a mensagem de salvação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou a este mundo, à humanidade, o que ele tinha mais precioso na eternidade com ele, o seu Filho unigênito, para que ele viesse a este mundo, oferecesse um único e exclusivo sacrifício. Eu disse, um único e exclusivo sacrifício. As religiões e muitos religiosos, falsos religiosos, ensinam outros meios de salvação para com o homem. Mas a Bíblia chama ele de guias de cego, condutor de cegos, que substituem a palavra de Deus com tradições, com dogmas que não têm respaldos bíblicos, enganando, dificultando o homem de chegar até Deus. Então, leia a Bíblia. Ela é o manual divino. É a carta magna de Deus para a humanidade. Você pode perguntar: como saber a verdade? Jesus já respondeu isso há 2000 anos atrás aos seus discípulos. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras, ou seja, os meus ensinamentos, permaneceres em vós, verdadeiramente serei meus discípulos, meus seguidores, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você pergunta: o que é a verdade? Jesus responde. São João, capítulo 14 e versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Jesus diz, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 5, 24 e 25. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, as palavras de Jesus que estão registradas na Bíblia Sagrada são palavras de vida eterna. São palavras que produzem vida. São palavras que transformam o mais vil pecador. Então, neste momento, eu estou de posse da palavra de Deus. Não falei para você em nenhum teólogos, nem falei filosofia para você, porque o apóstolo São Paulo diz que a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, para que a fé daquelas pessoas que ouvem não se apoie em filosofias humanas, mas no poder de Deus. Então, o Evangelho de Cristo não é uma filosofia, uma ideia de um filósofo, de um homem, não. As palavras de Deus, o Evangelho de Deus, são os ensinamentos de Jesus Cristo para a humanidade. É palavra de vida eterna. Esta é capaz de transformar, de salvar o mais vil pecador. Não existe pecado nem
quantidade de pecado que Jesus não perdoe quando esta pessoa reconhece. A Bíblia está bem claro, como acabei de falar, uma mulher que era para ser apedrejada segundo a lei de Moisés. Jesus perdoou ela. Um ladrão também que estava, 2 ladrões estavam crucificados. Jesus no meio. Um reconheceu, não que ele estava predestinado a ser salvação. Ele reconheceu com as suas palavras. Quando um estava acusando, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. Não existia o bom ladrão, como certos líderes religiosos diz que ali estava um bom ladrão. Mas ele próprio dá testemunho do seu companheiro que está ao seu lado. Nós estamos aqui pelos nossos atos praticados. Esse aí nada fez, que ele lá não conhecia quem era Jesus. Talvez até ele viu Jesus fazendo alguns milagres, pregando ali. Nós estamos aqui pelos nossos atos praticados. Não temes tu, estando ele, Jesus, na mesma condenação, ou seja, sendo crucificado como malfeitor. Mas Jesus não foi malfeitor. Ele tomou os nossos pecados, as nossas transgressões sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o outro replicou: não temes tu, estando na minha própria condenação, lembra-te de mim quando entrares em teu reino, ou como alguma tradução diz, quando vieres em teu reino. Jesus assegura a salvação daquele transgressor. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí nós vemos a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Estava ali um transgressor da lei de Deus, condenado, sentenciado à morte. Jesus não livrou ele da morte física, no entanto, garantiu a salvação da sua alma e do seu espírito. Hoje estarás comigo no paraíso. Não foi preciso aquele ladrão fazer nenhuma obra para justificá-lo, né? Não precisou ser batizado nas águas, né? Não precisou fazer caridade, mas os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, o perdão, a misericórdia de Cristo foi imputado àquele homem. O sangue de Jesus Cristo purificou todos os seus pecados, porque ele reconheceu em Jesus Cristo o Salvador do mundo. É isto que Deus quer e espera do homem, que ele reconheça que é um pecador e que não pode salvar-se por si mesmo pelos seus méritos, porque nenhum temos méritos dignos para agradar a Deus. Porque é isso que a Bíblia diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Concluo dizendo o que disse Jesus em Apocalipse 3:20. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Qual é a maneira de Deus falar o coração do homem? É pela sua palavra. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta do seu coração. Através de seus ouvidos agora, você está ouvindo a palavra de Deus. Libras também mudo, surdo. Existem muitos métodos, práticas pelas quais as pessoas podem
compreender uma linguagem, né? Então, se hoje ouvides a minha voz, não endureçai o vosso coração. Concluo dizendo, a escolha que você fizer, enquanto você vive aqui, esta vida física, vai depender a sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Jesus foi quem disse: quem cresce nele passou da morte para a vida. Com a morte física não se acaba tudo, mas essa morte física é uma ponte para o outro lado da vida, para a vida eterna. Jesus Cristo veio a este mundo da vida e vida com abundância. Escolha, pois, a vida para que viva hoje e para todo sempre. Amém.